Vamos ter o nosso batismo dia 22 de junho agora. Estamos construindo o prédio da rádio ali. Tem um monte de coisas envolvidas. E nós não somos uma empresa e esta igreja não pratica o mercantilismo aqui dentro, tá? Então nós vivemos literalmente pela fé e Deus é que nos abençoa e através das bênçãos de Deus em nossas vidas, a gente abençoa. Amém? Agora lá fora, lá, ó, tem milho. Quem gostou de comer os milhos? A Fazenda Cairós doou praticamente toda a sua produção desse ano de milho para cá. Nós já estamos no terceiro caminhão de milhos para a glória de Deus. E eu vou explicar novamente, não é um milho transgênico, não é milho transgênico, é um milho de mesa, milho próprio para o consumo, para o ser humano consumir, tanto que ele tem um gosto adocicado. Quem comeu ele aí já percebeu que é diferente dos outros milhos, que nem lagarta gosta, né? Vou falar uma coisa para vocês de milho transgênico. Milho transgênico, gente, pastor Damásio, a semente é mais barata, eu posso comprar de forma mais barata. Também vou economizar em um monte de outras coisas de defensivos. Por quê? Nem a lagarta gosta da palha. Já esse milho que a gente planta, que é o 1051, meu Deus do céu, até a palha é doce, as bichinhas gostam mesmo, vão lá comer, né? Mas ela é própria para o consumo, então o milho ali é de primeira para você fazer sua canjica, fazer sua pamonha, fazer seu bolo de milho, fazer o seu curau. Curau, que eles nem sabem o que é curau aqui, mas é a canjica deles. Eu esqueço o outro nome, para nós é canjica lá e aqui é outro nome. Qual é o nome aí? Não é a pamonha não, tem um outro que é do caroço. Mucuzá, tá bom? Vamos orar, estenda as mãos. Senhor Deus Pai, aqui está teu filho, pastor Damásio. Usa o Senhor nesta tarde, em nome do Senhor Jesus, já está passando para a noite. Usa a vida dele para a tua glória. Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor Jesus por meio do teu servo. Abra a nossa mente, o nosso intelecto, e que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento, na revelação. Esse material ele não é feito assim só para cumprir tabela. Ele foi feito com muita graça, com oração, com direção de Deus. Material que já estava no nosso coração, que já temos ministrado. Cada pastor desse tem um canal no YouTube, né? Nós temos a igreja local, mas nós também ministramos estudos, escola dominical. Então temos um material bem vasto, um acervo já de estudos que nos dão essa base para poder falar aos irmãos. Então nós estamos aqui compartilhando a riqueza que o Senhor tem entregue em nossas mãos. E de graça recebemos, de graça damos. Parece contraditório, estou falando de riqueza adquirida, mas nós distribuímos de graça. Amém, queridos? Não tem nenhuma contradição, porque o Senhor quer nos enriquecer. Nós somos a igreja do Cordeiro, nós somos a noiva do Cordeiro, e Ele vai nos enriquecer com bênçãos espirituais. Quantos querem aprender mais sobre a palavra de Deus nessa noite? Você vai ser ministrado pela palavra. Esse seminário é essencialmente bíblico. Falamos pouco de nós, estou fazendo aqui uma introdução somente, e gastamos o tempo ministrando textos bíblicos. Então vou pedir a você a gentileza, que quando eu estiver ministrando algum texto aqui, você participar, porque nós seres humanos somos assim, irmãos. Se eu não abrir a minha boca e gesticular os versículos, só estou ouvindo passivamente, eu recebo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém. Nós recebemos quando ouvimos. Mas o que enche, o que impregna o homem é o que sai da boca. Não é isso? Quando você lê o versículo bíblico em voz alta, seu próprio ouvido ouve a sua voz, não é? A palavra volta para você. Você está ouvindo a minha voz e a sua. E também você articula com a sua boca, você ativa partes do cérebro para poder falar. Quando você está só ouvindo, você não está articulando sua voz. Está uma delícia. Ela é muito boa, porque fala de coisas maravilhosas. Amém? Então vamos começar sem mais delongas. A jogar aqui na tela aqui a aula. Então vou ter que fazer outro jeito, né? Me empresta a sua apostila então, pastor.
Já deu certo, pastor, glória a Deus. Quantos acreditam aqui que tem resistência espiritual contra essa ministração? É fato, irmãos. Sim. Vamos fazer isso agora, pastor. Por favor. QR Code antes da ministração, para que quem não pegou possa pegar. Dá para colocar o QR Code antes da ministração? Por favor. Porque tem irmãos aqui que talvez estejam vindo por agora, né? Sim, vou perguntar. Quem está chegando hoje e não abaixou ainda a apostila pelo celular? Tem só 2 pessoas? A maioria já pegou? Já, né? Mas daqui a pouco vai ser disponibilizado de novo o QR Code. Então fica atento aqui no que está ministrado. Ainda de uma aula para outra vai ser disponibilizado o QR Code. Tá bom? Mas há resistência espiritual, irmãos. Porque o inimigo não quer que a igreja seja edificada com as revelações de Deus. Sempre tem resistência. Mas nós já vencemos em nome de Jesus. Vamos lá então, vamos começar. A aula de hoje é sobre a aliança davídica. Logicamente estamos falando de Davi, do rei Davi. Não é? E o rei Davi é uma figura que alguns têm algumas dificuldades por causa da sua trajetória. Mas eu particularmente, eu tenho assim Davi em alta conta. Porque ele era um adorador extraordinário. Davi, além de rei, estadista, ele era luthier. Essa palavra alemã, né? Construtor de instrumento. Você vai ver na sua Bíblia aí que ele construía instrumentos para poder adorar a Deus. Aí nós estamos falando, irmãos, Davi é cerca de 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Nós estamos em 2025. Nós estamos falando de mais de 3.000 anos atrás. Davi existiu há 3.000 anos atrás. E ele já construía instrumentos para poder adorar a Deus. Então, Davi está em alta conta no meu coração. E nós vamos ver que Davi tem uma posição especial no reino. Amém? Vamos começar a ler os textos então. Deus faz uma aliança eterna com Davi. Salmos 89, verso 3 e 4. Lembre-se, participa comigo falando o texto, tá bom, queridos? Vamos fazer assim? Então leia comigo aí, vamos lá? Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Como é que Deus qualifica Davi? Meu escolhido. Amém? E Deus promete então, volta lá, que estabeleceria para sempre a família de Davi, a genealogia de Davi. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então vamos... Tá pitando um pouco estranho aqui esse som aqui. Ó. Esse camarada aqui está pitando estranho. Tem uma coisa interessante sobre Davi. Ele está dando um zumbidinho aqui. Falei, tem resistência. Vocês estão orando? Tem resistência. Ano passado eu fui ministrar em Rio Grande do Sul. Antes daquela tempestade que alagou todo o Rio Grande do Sul, nós estávamos lá, a voz do deserto. Quando chegou na minha hora de ministrar, caiu uma tempestade tão forte. E o telhado era de telha de amianto. Pensa numa escola de samba tocando ali sobre a sua cabeça. Era o barulho do granizo. Aí, ó. O barulho do granizo naquele ambiente. Irmão, a minha aula eu tive que gritar para poder o pessoal ouvir em casa. Tem alguém? Desplugar mais rápido. Isso, agora ficou bom. Mas eu tive que bradar. E quem está a um metro de distância, sentados assim perto, o povo não me ouvia. Nós estávamos transmitindo online. Era tanto barulho, como chama aqui no Nordeste, zoeira, né? Era tanta zoeira de pedra de quartzo batendo naquele metal, que as pessoas não conseguiam me ouvir. Está dando para ouvir? Não, sou eu que estou aqui debaixo do impacto de um zumbido aqui. Está me atrapalhando um bocadinho, mas tudo bem, vamos lá.
Sempre tem batalha. Sempre tem batalha. Mas vamos lá, vamos avançar, irmãos. Deus então chama Davi de meu escolhido. Então guarde essa informação no seu coração, porque independente do que você sabe da história de Davi, o percalço que ele passou mais adiante com a família, os erros que cometeu, Deus faz uma promessa, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Avança para mim. Vamos lá. Lê, por favor, o que está em vermelho ali, porque é fundamental para a nossa concepção, no nosso coração. Vamos lá? Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade, que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Por quanto tempo Deus disse que vai durar o trono de Davi, irmãos? Para sempre. Deus vai alterar o plano? Deus vai mudar o acordo que fez com Davi, a aliança? Nunca. Ontem o pastor Márcio ministrou sobre o pacto, a aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac, com Jacó. E como Deus ali fez aquela aliança com sacrifícios, né? Que Abraão fez ali, fendendo os animais. E Deus se comprometeu. Eu acho fantástico um Deus que é todo poderoso, que enche todo o universo e ainda assim se compromete com homens feitos de carne, homens finitos. Deus não precisaria fazer isso, mas nas Escrituras ele faz questão de deixar palavras registradas de que ele está se comprometendo. Não vou adulterar, não vou mudar uma cláusula sequer do contrato que já estabeleci com Davi. Quantos podem dizer amém? Está estabelecido isso? Mesmo com a situação de Davi sendo complexa, no decurso da sua vida, o que Deus jurou que vai fazer, ele vai fazer por causa dele, da dignidade dele, como Deus. Avança aí para mim, por favor. Então, Deus faz uma aliança com Davi e diz que a semente de Davi vai durar para sempre, seu trono para sempre. Entra Salomão, filho de Davi, na sequência. Quando Salomão se assenta no trono de Davi, o texto diz que ele está no trono do Senhor. Vamos entender isso, não é? Por que o trono de Davi é o trono do Senhor? Não é o trono do Senhor Davi. É o trono do próprio Senhor. O Senhor escolheu aquele lugar para que ali se sucedam, né, descendentes, até que chegue o verdadeiro dono do trono. Amém? Vamos ler juntos? Assim Salomão se assentou no trono do Senhor. Veja bem, tecnicamente, Salomão se assentou no trono de quem? De Davi, seu pai. Não, tecnicamente. Davi passou, Salomão assumiu o trono de Davi, ok? Mas Deus chama esse trono de Davi, essa sucessão, de trono do Senhor. É dele. E está destinado para o Senhor que viria. Você já sabe quem veio da linhagem de Davi. Não é? Nós vamos chegar lá. Vamos avançar devagarinho. Como rei, em lugar de Davi a seu pai, e prosperou, e todo Israel lhe obedecia. 1 Crônicas 29, 23. Avança mais um. Os textos que estão aí selecionados são quase que autoexplicativos. Vamos lá? 1 Reis 2, 45. Leia em voz alta, igreja. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. Eu amo falar essa palavrinha para sempre. Quando ministro lá na igreja, nos seminários que a gente faz também lá, eu gosto de brincar, é para sempre, forever, amém. Bota o forever, bota o inglês ali,
o pessoal ri, mas nunca mais esquece. É para sempre, forever, amém. Para sempre é para sempre. E tem gente teimosa contra o texto bíblico, que diz assim, não, esse para sempre não é bem para sempre. Foi só no tempo de Davi. Se fosse só no tempo de Davi, seria para sempre, irmãos? Claro que não. Se fosse por um período definido na história, não seria para sempre. Para sempre é em perenidade, para sempre. É em eternidade. Então não tem como adulterar nem transformar o conceito de para sempre em algo menor. Para sempre é para sempre. Forever. Amém. Volta lá no texto. Será para sempre. 1 Reis 2,45. Vamos ler agora Isaías. Profeta Isaías capítulo 9. Versos 6 a 7. Vamos lá, igreja. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O seu principado estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quem é esse, irmãos? Jesus, nosso Senhor. Pode aplaudir a Ele. Ele pode ser profeta messiânico. Messias quer dizer ungido, rei ungido. Profetiza 600 e poucos anos de Jesus vir ao mundo. E já dá as qualidades do rei. Tudo isso ele é, né? E aí diz assim depois: do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Como, irmãos? Como é que Jesus... Tem justiça e paz lá em Israel agora? Não. Está em guerra. Com várias frentes de batalha. Mas vai se cumprir essa palavra. E lá naquela terra, ainda será um lugar de justiça e de paz. Amém? Avança aí para mim mais um pouco. Lemos esse aqui? Não, né? É o mesmo texto? Não, já passou. É diferente. É semelhante, mas é um pouco mais cheio de detalhe. Jeremias 33, 14 e 17. Vamos ler? Eis que vem dias, e toda vez que a palavra de Deus começa assim, eis que vem dias, está apontando para o futuro. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Então, no futuro, Deus vai cumprir. Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. E ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus o chamará, Senhor, justiça nossa, semelhante ao texto que lemos agora. Porque assim diz o Senhor, leia agora em voz alta, igreja, nunca faltará a Davi, homem que se assente sobre o trono da casa de Israel. Oh, Jesus. Deus tem um método muito interessante. Ele fala, vou fazer isso no tempo devido, naquele tempo, e vai se cumprir. Mas nós, que estamos vivendo aqui na terra, nós não percebemos todas as nuances dessas promessas, né? Afinal de contas, tem alguém assentado no trono de Davi hoje? Ninguém. Tem alguém assentado lá em Israel no trono de Davi? Primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, né? Benjamin Netanyahu, ele não é o cumprimento dessa palavra. Nem sei qual é a tribo dele, alguém sabe? Qual é a ascendência de Benjamin Netanyahu? Ele é só um líder. Mas a palavra não prometeu que não vai faltar varão para sentar naquele trono? Jesus vem cumprir essa palavra. E quando ele vier cumprir essa palavra, ele assumirá de maneira perene. Então, o hiato de tempo até que isso se cumpra, nós estamos vivendo agora, mas quando isso se consumar, a palavra de Deus que não falha se cumprirá. Quantos dizem amém? Não pensa que esse tempo de espera é uma falha. Esse tempo de espera é programado por Deus.
para que no tempo devido se cumpra, e vai se cumprir. Volta lá no texto, por favor, aquele mesmo anterior. Naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça. Deus já levantou Jesus, há 2000 anos atrás. Mas, quando o reino foi estabelecido em justiça na terra, né? Jerusalém tem que estar habitando seguramente. Característica do cumprimento dessa palavra. Tem que ter um filho de Davi sentado no trono, e Israel tem que estar como? Segura. O que menos vemos agora nesse tempo é Israel segura. Então ainda não se cumpriu. Amém? Mas vai se cumprir. Mas guarda esses detalhes, para que ninguém torça o entendimento, né, de já se cumpriu lá atrás, no tempo do rei Davi, ou se cumpriu lá atrás em algum outro rei de Israel. Não se cumpriu, porque tem que se cumprir com Jesus e tem que se cumprir num tempo de paz, justiça e segurança para Jerusalém. Ainda vai se cumprir. Avança agora para mim. Jeremias capítulo 30, verso 8 e verso 9. Deus chama profeticamente Jesus de Davi. Deixa eu explicar isso aí. Antes de lermos o texto, deixa eu explicar. Vamos lá. A palavra do Senhor diz, não é? O apóstolo Paulo nos instrui a igreja, que o mistério, não é, que estiver oculto das eras e gerações, agora foi manifesto, é Cristo Jesus. Então entenda uma coisa para a gente poder aplicar aquele texto ali. Antes do Filho do Homem, do Filho de Deus, assumir carne, ele era um mistério. Os homens de Deus que profetizaram sobre a vida do Messias, eles viam em mistério. Não era claro para todos os homens de Israel que Deus teria um filho homem. Não era claro isso. Jesus era um mistério. Para nós, a igreja após Jesus, claro que não é um mistério. Nós já sabemos que ele veio, nós conhecemos Jesus. Mas antes dele vir, era mistério. Então, como é que Deus, na sua sabedoria, profetizava sobre o filho dele? Ele usava a figura do seu antepassado Davi para falar de Jesus de maneira profética. Quantos estão entendendo a explicação do pastor aqui? Isso é fundamental. Você vai ler agora palavras que está escrito literalmente Davi. Mas você vai entender pelo contexto que não é Davi. Essa palavra tem que se cumprir em Jesus. Qual é a relação então, irmãos? Davi figura como um tipo de Jesus. Ele é seu antepassado, assim como Salomão também é um tipo de Jesus. Então, nós temos que enxergar a profecia agora e transpor essa dificuldade. Está escrito Davi, mas está falando misteriosamente do Filho do Homem. Quantos entenderam? Digam amém. Senão você vai travar aqui agora. Para você não travar no seu entendimento, você tem que transpor essa dificuldade. É a maneira de Deus anunciar em mistério o Filho de Deus. Amém? Então vamos ver direitinho, você vai ver que não é Davi, você vai ver que é Jesus. Jeremias capítulo 30, verso 8 e 9. Leia comigo, igreja. Porque será naquele dia futuro, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Está falando sobre aquela cidade, sobre Israel. Então é um tempo em que nunca mais o povo de Deus vai sofrer. Futuro. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei. Quando Jeremias profetizou isso, o rei Davi já havia morrido há séculos antes. Então tem uma coisa muito interessante aqui, está apontando não para Davi literal, mas para o Davi, da dinastia de Davi, né, o descendente de Davi.
Amém? Então a palavra está Davi, mas está falando de um rei que vem de Davi. E eles servirão a esse rei. Volta aqui na imagem, por favor, o texto. Aí, já calcularam ali, está bonitinho. Davi já havia morrido há 320 anos. Então está falando de alguém que está ali por detrás desse nome de Davi. E está falando em mistério. Seu rei que lhes levantarei. Deus se incumbiu de levantar esse rei. O domínio, o reino estará sobre os seus ombros. Nós lemos aqui em Isaías. Então, você tem que transpor essa dificuldade da literalidade para entender o tipo. Jesus está sendo anunciado profeticamente ali. Amém, queridos? Todo mundo entendeu? Se não entender, não vai conseguir raciocinar em cima do que nós estamos falando. E aí, no intervalo, você vai em cima da gente ali que a gente tira a dúvida, tá bom? Pastor, uma coisa interessante aí também, porque sempre tem aqueles que vão dizer assim, mas aí a promessa que Deus tem para a igreja, não é Jerusalém, é a nova Jerusalém. Sim, tá certo, Sendo que no reino milenar, a nova Jerusalém não desceu do céu ainda. Então, os textos de Jeremias, tanto a anterior como esse texto aí, provam que essa Jerusalém que hoje é escrava, que hoje é perseguida, que hoje ela é oprimida, ela tem grilhões ali, ela tem correntes, essa é a Agar, que hoje ela é escrava. Mas essa Jerusalém da terra, no reino milenar, ela vai ser totalmente restaurada, que é onde será estabelecido o trono de Davi. Obrigado, pastor Igor. Então nós estamos ligando duas coisas aqui, tá? Vou aproveitar o gancho do que você falou para ligar essas duas coisas. Nós estamos falando do descendente, um homem que vai sentar no trono, sabemos que é Jesus. Mas estamos falando também do lugar. Aqui está falando especificamente de onde ele vai assumir. Amém? Então é muito importante isso. A cidade de Jerusalém, ela já foi invadida e destruída várias vezes ao longo da história. Amém? Você não precisa fazer assim um curso para saber disso. Já foi atacada várias vezes. E volta e meia ela é oprimida. Houve várias guerras, nos últimos anos. Eu nasci 1 ano depois da Guerra dos 6 Dias. Foi em 67, não lembro. 66. 2 anos antes de eu nascer, Israel entrou em guerra e tomou conta lá de Jerusalém, da parte oriental e tudo mais. Então, até hoje, aquele povo vive, à espreita de um ataque. Até hoje há opressão, até hoje há, conflitos, clima de guerra. E o que Deus tem para o futuro é que essa cidade e o povo sejam libertos e nunca mais sintam a opressão da guerra. Nós estamos falando aqui de palavras proféticas. 67, não é 66 não, então está certo. 1 ano antes, mais ou menos, de eu nascer, Israel entrou em guerra. Depois teve a guerra do Yom Kippur, se eu não me engano foi em 1973, e vem tido guerras aí, guerra contra o Líbano na década de 80, e até hoje está em guerra. Então, essa palavra profética só tem sentido de se cumprir quando tiver o descendente e quando tiver a libertação, a liberdade para aquele lugar. Quantos entenderam isso, digam amém. Quantos creem que isso vai ser possível? Você crê que vai ser possível? Que vai acabar as guerras ali naquela região? Vai acabar, irmão. Não, ninguém está falando aqui de Nova Jerusalém, está falando de Jerusalém da terra. Vai acabar, porque o Senhor dos Exércitos o disse. Podem até tentar jogar uma bomba atômica lá, não vai funcionar. Porque Deus tem propósito com aquele lugar. Não é? Não vou entrar em geopolítica não, mas muita gente tem medo, de acontecer um ataque nuclear e tudo mais. Não se preocupe. Se nós formos basear só nos seres humanos, a gente ia morrer de medo. Que algum maluco desse aí, de um país desse belicoso, jogasse uma bomba atômica, tornasse tudo radioativo, matasse milhões de pessoas. Diga assim comigo, mas existe um Deus sobre tudo e sobre todos. Amém, povo santo?
É esse Deus que não vai fazer a vontade dos homens. Queridos, as ogivas nucleares que já existem hoje dariam para pulverizar a Terra 10 vezes, o planeta todo. Humanamente falando, deveriam morrer de medo de uma guerra nuclear. Um taca primeiro, o outro taca de revide, e daqui a pouco a Terra inteira está radioativa, ou viraria pó. Mas isso não vai acontecer, porque o dono disso tudo aqui é Deus. Ele é dono da terra, Ele é dono dos homens, Ele é dono da história humana. Então fica ligado que aquilo que está escrito ali é que vai acontecer. Quando pensarem que vai destruir tudo, Deus vai restaurar tudo e vai ficar uma maravilha. Você vai ver. Avança aí para mim, por favor. Deus chama profeticamente Jesus de Davi. Vamos ler ali Ezequiel 37, verso 29, verso 24 até o verso 25. Vamos ler juntos? E meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. Olha a unificação do povo de Deus com um só pastor. Está falando de Davi? Não, está falando do Filho de Deus. Mas aqui na profecia aparece o nome de Davi. E o que mais, irmãos? Lê o que está em vermelhinho aí. E habitarão no céu, é o que está escrito? No céu sobre a terra, pronto. Na terra, no céu. É o que está escrito? Está escrito aonde, irmãos? Quem foi que fez a distinção? Acho que foi na rádio, né? Estivemos na rádio ali ministrando. O pastor Pedro fez uma belíssima distinção entre o que é mundo e o que é terra. Terra é a base. Mundo é o que está sobre a terra. Os mundos passam, mas a terra permanece para sempre. A base permanece para sempre. Então, quando fala terra, não é outra terra, é esta terra aqui. Amém? E ali o texto diz: e habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela ele e seus filhos, e os filhos dos seus filhos. Por quanto tempo, igreja? Para sempre, forever, amém. Tá bom? Para sempre, não tem como mudar isso. Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Amém, povo santo? Se agarra nas profecias. Não importa a conjuntura política, não importa os moveres dos homens, não importa a movimentação dos poderosos da terra, se agarra na palavra. Encha seu coração de esperança na palavra. E aí, pode acontecer o que for, você vai continuar crendo, vai se cumprir o que Deus disse, e não o que aparenta que vai acontecer, é o que Deus disse. Avança para mim mais um, por favor. Oséias, capítulo 3, verso 4 e 5, vamos lá? Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. Agora, por exemplo, Israel não tem rei atualmente. O que mais, irmãos? E sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus. E a Davi seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade. Quando é que vai acontecer isso, igreja? Quando é que vai acontecer isso? No fim dos dias. Então Deus, controlador e dono da história humana, já profetizou. Israel ficou sem rei durante muitos séculos, continua sem rei até os dias de hoje, mas um dia ele se submeterá ao rei que o Senhor preparou, Jesus. Amém? Profeticamente ali dito Davi, mas é Jesus. E quando isso se cumprirá? Nos últimos dias. Está chegando esse tempo, amém? Quando você clama ao Senhor que venha,
quando você declara assim, Maranata, ora vem Senhor Jesus, você está declarando, o rei está voltando. E o rei vai assumir o trono dele lá em Jerusalém, porque ele é o filho de Davi, ele é a raiz de Davi, a raiz de Jessé, e vai cumprir estas profecias. Ao falar Maranata, você está embutindo uma expectativa de que o rei venha. E eu creio que o rei virá. Pastor, pode voltar naquele texto lá de Osés rapidinho? Volta lá, quem está no comando. Enquanto isso eu bebo uma água. Porque essa tradução ali, estátua, está muito feia, né? A palavra ali no hebraico é Metseba, coluna de adoração. Tá? Me pareceu idolatria, né? É uma coluna de adoração que Jacó erigiu para poder adorar o Senhor e tantos outros. Tá? Local de adoração. Lógico que não é, estátua não estaria ligada ao culto do Deus vivo, né? Eu li, mas nem fiz menção porque pareceu para mim idolatria. Eu não aguentei, eu tive que falar. Então é um problema de tradução, né, pastor Igor? É um problema da tradução. Essa aí é João Ferreira de Almeida, corrigida. Irmãos, a gente tem que ter jogo de cintura, né? As nossas traduções são maravilhosas, mas tem um ou outro detalhe que em português dá uma derivada. Então, os pastores, graças a Deus, nos ajudam buscando a raiz da verdade ali. Então, não tem estátua ligada a Deus, não. Isso é muito importante falar. Obrigado, pastor. Amós 9:11. Continuamos com profecia sobre Jesus, mas que no contexto da profecia falou Davi. Vamos lá? Vamos ler junto, igreja? Naquele dia, tornarei a levantar o quê? O tabernáculo de Davi. O tabernáculo caído de Davi. E repararei as suas brechas. E tornarei a levantar as suas ruínas. E o edificarei como nos dias da antiguidade. Deus sabia que teria, por um período, cessado homens de assumirem a liderança em Israel, da linhagem de Davi. Deus sabia, Deus falou. Deus está olhando a história inteira. Deus está olhando mais de 3.000 anos. Deus não está olhando só o tempo do fim. Deus está olhando para o tempo de Jeremias. Deus está olhando para a vinda do seu filho alguns séculos depois. Deus está olhando para mais 2.000 anos depois que seu filho veio ao mundo. Ele está olhando tudo isso. Então, parece que às vezes está contraditório, mas não está não. Deus falou, vai ter sempre um varão no trono de Davi. Mas agora ele confirmou que haveria períodos que não teria rei em Israel. Então isso não tem a ver com falha de Deus. Teria muito mais a ver com falha de homens. Não é? Os homens se corromperam, eu não vou entrar nesse mérito. Mas se você for ver, não é, a história de Israel, as tribos do sul lá em Judá, teve bons reis e teve reis que foram muito falhos, foram corrompidos. Então, de certa forma, Israel teve oscilações nesse trono lá em Jerusalém. Amém? Deus, sabedor disso tudo, não é? Traz seu filho num tempo em que não tem rei em Israel. Herodes não era rei sobre Israel. Herodes tinha uma tetrarquia. Ele é tetrarca. Ele tinha um certo domínio regional ali, mas ele não era o rei designado da tribo de Judá. Então, quando Jesus veio ao mundo, quem é que estava dominando aquela região ali, irmãos? Qual era o império que estava dominando? Roma, os romanos. Jesus nasce num tempo que não tem autonomia Israel para ter rei. Por isso, não é sem significado que sobre a cruz de Jesus foi colocada uma placa com os dizeres: este é, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Que aí reduziram de maneira moderna, né, diria, IRRI. Não tem IRRI não, irmãos. Não é IRRI não. Foi colocado em letras cursivas, né, escreveram sobre aquela placa. Qual era a acusação da morte de Jesus? Para os romanos, para Pilatos, qual foi o crime de Jesus? É o crime de lesa majestade,
porque se dizia rei e não podia ser levantado rei em Israel, porque o rei de Israel deveria naquela época ser o César, o imperador romano. Jesus, como rei, cometia o crime de lesa majestade. Pilatos faz questão de colocar a acusação de Jesus sobre sua cabeça. Este é o rei dos judeus, em 3 idiomas, para que todos ouvissem, passando ali, vissem qual era a acusação. Nada mais era do que verdade. Este é o rei dos judeus. Amém? O que parecia ser uma palavra de condenação, o que parecia ser até um deboche, para quem não acreditava em Jesus, né, que ele era o Messias, na verdade era a mais absoluta e intensa verdade. Jesus é o rei dos judeus. E não somente o rei dos judeus, mas ele é o rei de todos os reis da terra. Ele é o rei dos soberanos da terra. É assim que é descrito no livro de Apocalipse. É o soberano dos reis da terra, de toda a terra. Quantos podem dizer amém? Então Jesus é o rei de toda a terra, irmãos. E em especial é o rei dos judeus. E em especial é o rei que vem da linhagem de Davi para sentar no trono de Davi. Tudo isso está na pessoa de Jesus. Avança aí para mim. Esse descendente de Davi será o governador dos povos. Acabei de introduzir isso. Tirando ali do epicentro, que é Israel, que é a cidade de Jerusalém, o reino do Filho de Deus é sobre toda a terra. Vamos ler profecia? Isaías 55, verso 3 e 4. Eu queria que você lesse. Nem tudo que eu estou falando aqui com você precisa decorar. Você não precisa decorar, precisa entender. Mas tem palavras, queridos, que você tem que ter gosto para falar. Sabe, quando você dá aquela vontade de declarar aquela... Eu vou declarar essa verdade. Então declara esta verdade de Isaías 55, 3 e 4 comigo. Vamos lá? Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei o que, irmãos? A aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O que Deus prometeu a Davi. E aí o texto diz, vamos lá? Eis que o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Amém, povo santo? Jesus cumpre esta palavra. Ele é o rei de todos os povos da terra. E não é rei só no sentido simbólico, não, irmãos. A soberania de Jesus será absoluta e autêntica. Deixa eu falar uma coisa com você. Eu acho que eu vou ser cancelado depois desse comentário que eu fizer. Tem que avançar. Tem mais alguns textos. Você sabe que democracia não é bíblico, né? A Bíblia tem sistema de democracia, irmão? Qual é o sistema da Bíblia? A palavra de Deus, do próprio Deus. Monarquia teocrática. Deus é rei. Amém? E vem de cima para baixo. Não vem de baixo para cima. Democracia é o homem elegendo homens, de baixo para cima. Teocracia, monarquia teocrática, é Deus que é rei, estabelecendo a sua soberania. Quantos dizem amém? Concordou com isso? Está correto o conceito? Então democracia não tem nada a ver. Não vão eleger Jesus como seu rei. Os homens não vão dizer que Jesus é rei porque eles optaram por isso. Não vai ter campanha política para eleger Jesus, irmãos. Não vai ter campanha política. Simplesmente, ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e toda a terra se submeterá. Toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, declarando que ele é o Senhor. Isso não é espiritual somente, irmãos. Isso é tecnicamente, isso é na prática. Quem sobreviver terá que reconhecê-lo como único Rei de toda a terra. Quantos podem glorificar o Senhor por isso?
São frases que a gente não pode só ouvir e ficar calado, irmão. É o rei de todos os povos. E todo o povo vai ter que se dobrar diante dessa realidade, quando o Senhor Jesus vier. Amém? Avança aí mais um para mim. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Salmo 132, 10 e 11. Vamos lá? O Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre, porém sobre o teu trono. Por isso Jesus tem que ter nascido da linhagem real de Davi. Vou falar mais uma coisa que talvez não está no currículo, mas complementa o entendimento. Na sua Bíblia, nos Evangelhos, tem duas genealogias, não é? Tem no livro de Mateus e tem uma genealogia no livro de Lucas. E fulano gerou fulano, e gerou fulano, você vai lendo ali um monte de nome. Amém? Acredita-se, né, os estudiosos, que uma genealogia é de Maria e outra genealogia é de José. E os dois, tanto José como Maria, são descendentes de Davi. Quantos entenderam isso? Para dar legitimidade a Jesus. Jesus é tão digno de assumir o trono de Davi. Por quê? Porque ele é literalmente descendente de sangue de Davi. E Paulo fala isso. Inclusive tem essa expressão, descendente no sangue. Quantos entenderam aqui? Quer por José, pai adotivo, quer por Maria, mãe legítima. Dos dois lados, a genealogia confirma. Ele tem direito porque é descendente de Davi. Ele tem direito. Pela parte de José, é direito de filho de adoção. Mas também tem direito. Pela parte de Maria, é legitimidade total. Ele é descendente de Davi. Amém, queridos? Então a palavra de Deus vai se cumprir. E vai nasceu, né, há 2000 anos atrás, legitimamente da tribo de Judá. Legitimamente do sangue real de Davi. Então Jesus tem todo o direito a assumir aquele trono. Avança mais um para mim, vamos lá. Salomão sabia que essa promessa é literal e se cumpre sempre sobre o trono de Israel. Vamos lá, ler comigo aí, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 14 e 16. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, porque tu, pela tua boca, o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda o teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: nunca homem algum será cortado de diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. Então Salomão reivindica de Deus: Senhor, o Senhor falou com a sua boca que não vai faltar descendente a Davi para assumir o trono. Ele está assumindo o trono no tempo dele e está reivindicando pelas próximas gerações. O Senhor vai cumprir. O Senhor vai cumprir. Mesmo com esse ato, sem ter agora príncipe em Israel, o Senhor vai cumprir. Quantos dizem amém? Todo mundo entendeu? Avança aqui para mim. Avança mais um. Muito bem, irmãos. Eu falei que a ministração de hoje, assim como as demais, são eminentemente bíblicas. Nós não ficamos aqui falando, fora do texto. Do texto para o comentário e não o contrário. Não do comentário e puxar um texto para amarrar. Lemos o texto e fizemos o comentário, amém? Tudo na antiga aliança, tudo
né, dos profetas para trás. Lemos Salmos, lemos os profetas, lemos o livro de Crônicas. Maravilha. A palavra de Deus foi ali confirmada ao longo de alguns séculos, até que viesse a figura de Jesus ao mundo, a pessoa de Jesus ao mundo, para se cumprir o que tinha sido dito antes. Amém? Agora eu gostaria de chamar totalmente a tua atenção. Você está me ouvindo? Já é essa hora da noite, 7 horas da noite, trabalhou o dia inteiro, está cansado. A minha voz começa a embalar a tua mente. A minha voz começa a te dar um sono, né? Quase uma psicoterapia. Eu estou ouvindo? Pastor, nós estamos ao vivo pela Rádio Logos, não é isso? Já estamos nos canais, hein, pastor Igor? Estamos ao vivo pela Rádio Logos, pelo canal do YouTube da Logos, pelo canal dos pastores também, lá no nosso canal também está ao vivo. Então vamos lá. Quem está presencial aqui, pode começar a dar um sono por causa da minha voz. Vai embalando. Aí daqui a pouco, tua mente está lá. Quando eu chegar em casa, eu tenho que fazer aquilo. Quando eu chegar em casa, eu tenho que tirar o feijão que eu coloquei lá no congelador para descongelar. Você está olhando para mim, está ouvindo a minha voz, mas a mente foge. Então vou trazer a mente de vocês agora para cá, em nome de Jesus. Você está ligado aqui comigo? Quantos estão ligados aqui comigo? Aí atrás também? Está todo mundo aqui ligado aqui no que eu vou falar? Pois bem, vimos as palavras de comprometimento com a aliança que Deus fez. Quando Deus começa a cumprir? Quando Jesus nasce nesse mundo. O descendente de Davi nasce no mundo. Jesus. Amém? Agora, Deus envia o anjo Gabriel para falar para Maria que esse menino que ia nascer dela, que ela ia amamentar com seus seios, com seu leite, que ele ia crescer na presença dela, ele é o que vai sentar no trono de Davi. É a ligação da antiga dispensação com a nova. A antiga aliança e a nova se unem aí, irmãos. Por isso que eu chamei a tua atenção. Vamos ler aqui? Lucas 1, 31 e 33. Nós estamos transicionando do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E você vai ver que Deus faz questão de reafirmar que Jesus está ligado à promessa dada a Davi. Vamos ler todos juntos? É aquelas palavras que você tem que ler com a voz cheia, irmãos. Com gosto. Vamos lá? Vamos ler juntos? E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o que, igreja? O trono de Davi, seu antepassado. Seu pai ali é antepassado. O pai de Jesus é Deus. Mas o pai humano, digamos assim, a ligação humana dele é com Davi. Quantos entenderam o que eu acabei de falar? O pai de Jesus é Deus. Deus o Pai, Yahvé. Mas Jesus tem que assumir o trono de Davi, seu antepassado. Aquele que começou essa história toda. Amém? Então vamos ler de novo, porque isso aqui é bonito demais. Só o vermelhinho, vamos lá? O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E o que mais, igreja? E reinará eternamente no céu. Não. Uai. Não é no céu? O que está escrito ali, irmãos? Na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Não tem como mudar o que Deus reafirma na nova aliança.
Ele anunciou várias vezes através de profetas o que ia fazer. Quando Jesus nasce, Maria já está ciente que ele vai cumprir essas profecias, o filho dela. E que ele tem que assumir o trono dele em Jerusalém, sobre a casa de Jacó, e reinar perenemente sobre a casa de Jacó. Amém, povo santo? Então presta atenção, já falei isso. Hoje Jesus está à direita do Pai no céu, mas ele de lá descerá. E quando ele descer, para onde que Jesus irá, irmãos? Ele vai assumir a Casa Branca lá em Washington. Vai tirar o Donald Trump. Escolhi a Casa Branca para ser meu palácio. É isso? Aqui em Brasília não seria, né, irmãos? Meu Deus. Ontem falou tanto em bagaceira. Essa bagaça aqui. Ali está cheio de demônio para tu contelado. Ali não seria. Qual é o lugar, irmãos, profeticamente, biblicamente determinado para ser o trono de Davi para sempre? Onde é que é? Jerusalém. O diabo envia os capetas, os demônios para ficar lá perturbando só. Quem quer Brasília? Quem quer Brasília? Onde então o rei assumirá o seu trono de direito? Jerusalém. Amém, povo santo? Não é a Jerusalém do céu, é a Jerusalém da terra, para reinar sobre homens. Para reinar sobre homens. Isso é muito importante. Avança aí para mim, mais um. A expressão reino no Novo Testamento significa que o reino de Deus, quando vier sobre a terra, cumprirá as alianças. Mateus 8:11, igreja, vamos lá? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Aí aqui o povo, que pensa que vai fugir daqui da terra e não volta nunca mais para cá, pastor, está dito ali, reino do céu. É a mesma coisa que dizer reino nos céus. É a mesma coisa, igreja? Eu não vou entrar em muito mérito, mas até na gramática do grego, não é a mesma coisa. Um é genitivo, outro é locativo. É o reino que vem do céu. Ali não é locativo. Ali é genitivo. De onde vem esse reino? Ele vem do céu. É o céu na terra. Quando o céu tocar a terra. O que é celestial desce. Amém? Então presta atenção. Abraão, Isaque e Jacó vão comer à mesa. Mesa é lugar de comunhão, comida. Eu falo muito isso lá na igreja, irmãos. Mesmo com um corpo glorioso, nós vamos comer. Vamos continuar comendo. Quantos dizem amém? Você sabia que a gente vai continuar comendo com o corpo imortal? Jesus ressuscitou, se apresentou diante dos 12, e eles não estavam crendo que era Jesus mesmo, pensaram que era um fantasma. Jesus falou, pode tocar aqui, que fantasma não tem carne e osso como eu tenho. E pediu para eles, comida. Botaram diante dele um favo de mel e um peixinho. Eu fico imaginando Jesus comendo na frente dos 12 apóstolos, chupando até o dedo, limpando o dedo assim. Vocês estão vendo que eu estou aqui fisicamente glorioso? Eu estou em corpo glorioso, imortal, mas estou comendo. Só não me pergunta para onde vai a comida depois, tá, irmão? Em corpo glorioso. Será que faz um cocôzinho glorioso? Não sei. Já pensou nisso? Eu sei que a gente vai comer. Se vai ter banheiro depois, não sei. Então, a palavra convida os eleitos de Deus, os filhos de Deus, a se sentarem à mesa com Abraão, Isaque, Jacó, todos os santos, para uma grande ceia. Haverá ceia das bodas do Cordeiro. Tem comida, irmão, no reino. E nós vamos comer com um corpo glorioso. De repente desintegra aqui no estômago dos glorificados, não sei. Come e desaparece aqui, não sei. Porque
E não vamos comer mais por necessidade, estaremos imortais. Nós comeremos por prazer, celebração, comunhão. Amém, povo santo? Está escrito, e eu creio. Avança aí para mim. Ali, ó. Mateus 6,10. A oração de Jesus, a oração do Pai Nosso. A oração mais conhecida do cristianismo. E talvez, uma das mais negligenciadas. Eu creio que nas últimas 2 vezes que viemos aqui, eu comentei isso, vou falar de novo. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Católicos, evangélicos, espíritas, budistas, todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Ateus, atoas, todo mundo. E muita gente, ao recitar o Pai Nosso, recita como uma ladainha. Né? Já vai assim no automático. Pai nosso, no céu, santificado, o vosso nome, venha a nós, vosso reino. Não é assim? Só que Jesus não falou para recitar como uma ladainha. Eles pediram um modelo de oração. Senhor, ensina-nos a orar. Jesus falou, quando vocês orarem, então a instrução de Jesus não era só para aquele momento. Era um modelo para continuar sendo imitado, repetido, replicado. Quando vocês orarem, comece assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que você tem que colocar como prioridade na sua oração, glorificar a Deus, o nome de Deus. Amém? Isso é um modelo. Você pode usar outras palavras, mas tem que sempre glorificar a Deus primeiro. E em segundo lugar, o que vem, irmãos? O clamor para vir o reino. A oração mais conhecida do cristianismo não é a mais repetida. Quantos oram? Senhor, traga o teu reino, venha o teu reino, Maranata, desça para estabelecer seu reino, para que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Está chamando o céu para a terra, irmãos. Está chamando o céu para a terra. Agora, quem ora assim? Quais de nós oram assim? Venha o teu reino, venha o teu reino. Vem, Rei Jesus, Maranata. Até canta, mas não pensa em puxar para baixo, em clamar a descida, em clamar que esse reino venha logo. Quantos estão entendendo? Mateus 6, oração de Jesus. Volta lá, por favor. Por favor, só um aí, Mateus 6,10. Leia em voz alta, irmãos. Venha. Ó, e eu faço uma pantomima quando estou ministrando no seminário lá. Porque quando a gente faz uma gracinha, você acha engraçadinho, mas você não esquece mais. Tá? Então, olha só. Eu faço a seguinte brincadeira lá. Quando eu vou ler esse texto, eu digo assim, ó. Venha para cá, para baixo o teu reino. Percebeu? Percebeu que não é assim, ó. Vamos para o teu reino. Percebeu que é? Venha para cá, para baixo. Aqui, ó. Puxando para baixo. Quantos entenderam? Então clama aí, levanta sua destra aí, a sua direita. Agora chama o reino para cá, vem. Venha o teu reino. Amém, povo santo? Começa a chamar o reino para a terra, igreja. Porque foi isso que Jesus instruiu. Não estou aumentando nem diminuindo. Ele mandou, clamem para que o reino venha. Venha o teu reino. Olha lá, volta lá, por favor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Aonde? Na terra, como ela é feita no céu. No céu a vontade de Deus é feita 100%. Os anjos obedecem, não tem mais rebelde. Mas na terra, quantos por cento é obedecido à vontade de Deus, irmãos? Temos que clamar que o reino venha, porque haverá então obediência na terra como ela é feita no céu. Amém? No reino que vem pela frente aí, que será na terra, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Toda a terra se encherá do conhecimento da revelação da glória de Deus.
e toda a carne que estiver viva verá a salvação de Deus. Nós estamos clamando para que o mundo mude. Sai esse mundo de iniquidade. Entra o mundo vindouro. Pastor Márcio falou sobre isso. Vem o reino e muda tudo. E aí começa a estabelecer sobre a terra justiça e paz. Amém, povo santo? Avança para mim agora. O pastor, é só para corrigir ali, está escrito Pedro, né? Mas na verdade o texto de Atos não fala quem foi que fez essa pergunta. Está né? escrito ali Pedro, deixa eu ver. Eu botei Pedro ali. Mas na apostila está correto, tá certinho ali, eu já fiz a correção. Só nesse slide que eu esqueci de fazer a correção. Então já fez a meia culpa, já está tudo certo. Tá bom. Assumiu, né? Quem assume merece perdão. Gráfica, foi a gráfica lá que... Acabei de te elogiar, tu já está passando a bola para outra. Foi tu ou foi a gráfica? Foi você. Então assume publicamente que você vai ser bem-aventurado. Atos 1, 6, 7, igreja. Vamos terminando já, viu? Tá cansativo? Tá ligado aqui, irmão? Tá todo mundo ligadinho? O que nós nos propusemos dessa vez? Dar a vocês bases sólidas. Pedras firmes onde vocês podem calcar a fé de vocês. Amém? Não apenas palavras isoladas, mas construir um pavimento sólido. Você sai daqui hoje tendo certeza de que Deus prometeu aliança com Abraão, Deus prometeu e reendossou a aliança com Davi, e é sempre posse de terra. Posse de terra. Amém? É a mesma coisa. Assim como Deus prometeu o rio Eufrates até o rio do Nilo para Abraão, o reino de Cristo também está circunscrito nesta terra. Haverá domínio territorial no mundo vindouro. Amém, queridos? Vamos lá, avança para mim para terminar. Atos, a gente esquece o Pedro, né, que está errado, já lemos? Não. Atos 1, 6 a 7. Vamos ler juntos? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, sabe que momento é esse, igreja? Jesus já está glorificado, já deu testemunha aos apóstolos da sua ressurreição. Ele está prestes a subir diante dos olhos deles. Ele vai ascender ao céu. Antes que Jesus subisse, qual foi a dúvida ou a pergunta, o questionamento dos apóstolos? É agora, Jesus, que o Senhor vai estabelecer o seu reino? Vai restaurar Israel? Essa é a pergunta. Está na sua Bíblia, vamos lá? Perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Qual era a expectativa dos apóstolos? Que em breve Jesus, ele estava subindo, eles não podiam imaginar que ia durar 2000 anos. Será que volta daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, e estabelece o reino na terra? Faz o questionamento. Jesus responde, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E na continuação ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. E aí começa a espraiar desde Jerusalém até os confins da terra. Deus quer dizer o seguinte: enquanto não descer do céu para estabelecer o reino, sejam minhas testemunhas. Se preocupa não, o reino vem. Não se preocupe com o tempo, ele vem. Enquanto ele não vem, testemunhem para todos os povos e nações. Amém? Avança aí para mim, por favor. Atos 15, 14 a 17. Veja que há uma conexão entre aquilo que foi prometido na antiga aliança e a nova aliança. Vamos lá? Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas,
tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Amém, povo santo? Através da linhagem de Jesus, né, do Cristo, através do Cristo, todos os povos da terra vão ter um lugar para ir, para adorar o Senhor. Amém? E o Cristo não é só Jesus, ele é o cabeça e nós somos os membros do Cristo. Então, a palavra vai se conectando para cumprir as profecias. Mostra mais um para mim, por favor. Daniel, vamos ler primeiro Apocalipse 11, verso 16, né? É 16 ali, pastor Igor, né? A tipologia também é estranha. Verso 16, vamos ler juntos? E o sétimo anjo, vamos juntos, igreja? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, vamos lá? Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Amém, igreja? Se você quiser aplaudir essa verdade, aplauda. O mundo hoje jaz aonde, irmãos? O mundo hoje jaz aonde? O maligno. Ele é um poceiro, né? Ele entrou na terra que não é dele. Quando vier Jesus, ele vem na autoridade para tirar o invasor e assumir os reinos dos homens em toda a terra. Amém? Então, ele tem autoridade para reivindicar sua soberania sobre todos os povos da terra. Sai do controle do diabo ao toque da sétima trombeta e Jesus assume o que é seu de direito. Por isso o texto diz, passou a ser, em outra tradução diz, se tornou. Ora, já não era do Senhor Jesus? Era ou não era? É por direito. É por direito. Mas por enquanto não está aí com um poceiro aí, Satanás. Não é? É poceiro ou é greleiro? Qual é o termo que se usa, pastor? É greleiro ou poceiro? É a mesma coisa. É MST. Agora eu vou ser cancelado. Está online, tá correndo o Nordeste todo. MST do cão. Aí, se eu falar isso aí, que eu vou ser até preso se eu falar um negócio desse. Você não está podendo falar muito isso, não. Mas sabe aquele grupo que entra na terra que não é dele e bota as barraquinhas? MST do cão. Então o diabo ele domina sobre os homens por usurpação. Mas o reino não é dele. O reino é de Deus e do seu Cristo, Jesus. Ao toque da sétima trombeta, o reino passa a ser, se torna do Senhor e do seu Cristo. Sempre foi, mas agora é de fato. Não é mais só de direito, mas é de fato do Senhor e do seu Cristo. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Então avança aí para mim, mais um. Não lemos Daniel 7, 13, 14. Daniel está tendo visões. Eu estava olhando as minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao céu de dias, e fizeram chegar até ele. É Jesus, queridos. É uma visão celestial. O Pai e o Filho. O ancião de dias é Deus Pai. O Filho do homem é Jesus. Daniel vê, mas não entende muito. Mas é dado a ele estas palavras. Vamos ler o que está em vermelho? E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino
tal que não será destruído. Amém, povo santo? Verdades maravilhosas. Veja como a nossa fé fica mais forte quando a gente lê isso. Veja quando você começa a declarar isso. Não interessa quem está no poder hoje. Se é o Donald Trump nos Estados Unidos, quem está aqui no comando aqui em Israel, não interessa. O que interessa é que a palavra vai se cumprir. E Jesus será rei sobre todos os povos da terra. E é um reino eterno. Tem gente que viaja assim e diz, não, já está reinando. Já vi gente dizer assim, Jesus já está reinando há muito tempo. Espiritualmente reinando. O texto ali não fala de reinar espiritualmente. O texto fala de mudança de governo da terra. Fala de mudança de sistema. Sai a bagaceira, gostei dessa frase. Sai a bagaça, entra o que é real, o que é poderoso, o que é eterno. Está tudo torto no mundo até agora. Vai sair o L de Lúcifer. Vai sair o MST das trevas. E o reino vem e se estabelece. Estamos falando de mudança de reino. Mudança de soberania. Amém, povo santo? Todo mundo entendeu? Vamos finalizar a aula de hoje, que ainda tem mais uma. Vamos lá. Não quero estourar o meu tempo, não. Avança para mim. Já lemos esse texto, não? 1 Coríntios 15, 24 a 28. Quantos faltam aí no currículo aí, o pastor Igor? Aqui depois desse é o Salmo. Então está de boa. Então vamos ler um texto de Salmo que vai finalizar essa aula. Mas antes, vamos ler esse texto maravilhoso. Quantos creem que Jesus vai descer do céu para reinar sobre a terra? Quantos creem que ele vai dominar sobre todos os povos da terra? Quantos creem que ele vai estabelecer seu reino lá em Jerusalém? Glória a Deus. Querido, eu tenho que terminar a aula. Você quer que eu ore? Deixa aqui que eu vou depois orar. Daqui. Eu vou orar, me comprometo em orar. Tá bom? Mas deixa eu terminar a aula. Ok? Tenta lá um minutinho que eu já vou terminar. Amém? Então vamos lá, vamos completar o raciocínio. Já cremos que Jesus virá do céu. Já cremos que ele vai assumir o trono de Davi em Jerusalém. Já cremos que ele estabelecerá justiça e paz sobre a terra. Por 1000 anos. Quem fez o seminário conosco no ano passado, já ouviu tudo isso. Ok? E depois? Quando se completarem os 1000 anos? O que acontece? Vocês viram ali que o Pai dá todo o poder para o Filho do Homem, o ancião de dias. O Pai dá o poder para Jesus. Ok? Ele desce do céu, reina por 1000 anos sobre os homens. Você sabia que Jesus nunca esquece que é filho do Pai? Ele sempre honrará o Pai. Tem até morcego na minha ministração, sempre acontece. Tem trovoada, morcego. A resistência é sempre normal. É normal, já sei que acontece. Não, está tranquilo. Já conheço, já o métier, como é que funciona. Presta atenção no que eu vou dizer agora para você. O filho nunca esquece quem é o pai. E o filho sempre honra o pai. Sempre. Jesus honra o pai? Honra. Quando ele tiver reinado durante 1000 anos, terminou o milênio, o próprio filho entrega o reino para o pai. Pai, assume que é tudo teu. Eu já reinei meu período, agora é o Senhor, toma posse de tudo. Querem ver isso ali bonitinho no texto? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 24 e 28. Leia comigo, já estou terminando, tá bom? Já estou em cima do meu tempo aqui, vamos lá? Vamos ler comigo, por favor? Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. Quem entrega o reino para o Pai? O Filho. Quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado
todo império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Vamos lá. Na volta de Jesus, ele vai dominar sobre os inimigos, sobre o anticristo. Você vai ver isso na aula do pastor Igor. Mas durante o milênio ainda tem a morte. O período do reino milenar ainda tem a convivência com a morte. Qual é o verdadeiro último inimigo? A morte. Vai ser um reino maravilhoso, justiça e paz, mas as nações que entrarem ainda morrem. Quando terminar o período do reino milenar, até a morte tem que ser derrotada, definitivamente. Amém? Então, o último inimigo, vamos lá? Ora, o último inimigo que quer ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, leia comigo em voz alta, igreja. Então, também, o mesmo Filho, Jesus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, o Pai, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Você entendeu isso nessa noite? Glória a Deus. Meu tempo está já no limite. Vamos ler um salmo agora, irmãos. Eu vou ler ele de carreirinha, rapidinho, de carreirinha, só para completar seu raciocínio. Aquilo que o vaso aqui não conseguiu passar, o Espírito Santo de Deus na sua mente vai completar. Você lê os textos, vai ficar na sua mente. Amém? Vamos lá. Salmo 72, 1 a 5. Pode vir, pastor. Só para finalizar. Lê comigo. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Está falando do rei Jesus, rei Messias. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça, paz e justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Ter-me-ão enquanto durarem o sol e a lua, de geração em geração. Avança, por favor. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Olha até onde Jesus vai dominar, vamos lá? Dominará de mar a mar, e desde o fio até a extremidade da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis, das ilhas, trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. Avança. Lê comigo, vamos lá. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será seu sangue aos olhos dele. E viverá, e lhe dará o ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Para finalizar, vamos lá? Haverá um punhado de trigo na terra sobre as cabeças dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome
se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados. Nele todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas, e bendito para sempre, sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Quantos pode dizer o finalzinho aí comigo? Vamos lá? Amém e amém. Venha o teu reino, Senhor. Amém, pastor Everaldo. Pode subir, varão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Quantos hoje pegaram algo importante para a sua vida? Ontem nós vimos o pastor Márcio falando sobre a aliança abraâmica, o que Deus prometeu lá em Gênesis, capítulo 3, versos 15. Ele começa a colocar em ação lá em Gênesis, capítulo 12, com Abraão. Mostra o modelo final ali em Davi, no capítulo 16 de 2 Crônicas. E agora o pastor Pedro vai vir com a terceira ministração, falando sobre as duas casas de Israel, mas usou o nome herdeiros da aliança, como que o Senhor, nós gentios, fomos alcançados por essa promessa, né? Glória a Deus, pastor. Glória a Deus por tudo. Senhor Deus e Pai, obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela vida desses homens, pela graça que o Senhor concedeu, pelo entendimento da palavra, a compreensão e poder passar para frente. E não só os que estão aqui, mas os que estão nos ouvindo pela Rádio Logos, que estamos ao vivo, aqueles que também pelo canal do YouTube, Pai. Que a palavra do Senhor fique guardada em nossos corações, em nome de Jesus, e que ela venha frutificar, e que nós nos tornemos galhos com muitos frutos, estando na videira verdadeira que é Cristo Jesus, como está escrito lá em João, capítulo 15. Espírito Santo, o Senhor é quem glorifica a Cristo Jesus. Em nome de Jesus oramos e agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, glória a Deus, aplauda Jesus. Nós teremos nesse momento um intervalo de 20 minutos aí, tá? Um tempinho para as pessoas ir no banheiro, tem lá a lanchonete. Lembrando a todos vocês que nós temos ali um caminhão com milho, tá? Um milho doce, um milho de mesa. Tiago, nós estamos tendo um problema nas caixas aqui em cima, que começou agora no final, tá? Então você que está ouvindo pela Rádio Logos FM, nós estamos ao vivo, a gente vai entrar com a programação musical e daqui a pouco a gente retorna, fiquem ligados, a gente vai retornar daqui a 20 minutos, aí a gente volta e o pastor Pedro vai estar ministrando a palavra de Deus. E vocês também estão no canal do YouTube, a gente vai encerrar essa transmissão agora, mas daqui a pouco a gente volta com uma nova transmissão, lembrando que todas as mensagens elas estão sendo salvas no canal do YouTube, Comunidade Cristã Logos, tá? Então lá fora tem ali a lanchonete, tem açaí, tem muita coisa importante e tem milho ali, tá, gente? 10 espigas de milhos por R$10 e tudo que for comprar, tem churrasco também lá, tudo que for adquirido, comprado aqui é para ajudar na construção do templo, na construção da piscina, que dia 22 de junho, se Deus quiser, nós teremos o batismo, a primeira festa das águas, o primeiro batismo do ano de 2025, aqui na Igreja Logos Sede, dia 22 de junho, a partir das 9 horas da manhã. A partir das 9 horas da manhã, tá? Então divulguem e vai ser uma bênção de Deus. Festa das Águas, a primeira Festa das Águas, primeiro batismo do ano de 2025, aqui na Igreja Comunidade Cristã Logos, a partir das 9 horas da manhã. Continue na programação da Rádio Logos, está na Logos, está na bênção. Jesus te ama. Fala aí, meu irmão. Vou descer aí, a gente conversa.
E. E, som. Som. E. E, som. E. E, som. E, som. E. 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 E, som. E. E. E, som. E. A. E. Som. E. A. E. Som. E. Não, pode ser. Porque quando eu tô tocando, ele para, eu faço assim, ó. Eu sei. Aí ele volta. E. Som. A. E. Aí, ó. E. Som. A. E. Som. E. E. Som. A. E. E. Som. A. E. Som. E. A. E. Som. A. Som. A. E. Som. A. E. Som. E. A. Som. A. E. Som. 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 A. Som. Som. A. E. Som. A. E aí, Marcelo? A. Som. E. A. Som. Cleito, traz meu celular aí.
som A, e A, e A, som e A, e A, e som e A, e som A, e A, e A, som e Oi? Acho que ela pegou o 3. Pegou o teu. E A, som e A, e som A, e som A, e som e som A, som e A, teste e A, som A, teste A. Som 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 e som A, teste A, som A, som som A, som A, som A, glória a Deus, som A, som som A, A, som A, A, som A, som A.
som e a e a som a som a som e som a som a som Só no tom mesmo. Vem com Josué lutar em Jericó.